operação desmonta um esquema para desviar dinheiro da saúde pública para uma empresa que vendia planos privados de saúde. O Ministério do Meio Ambiente quer mudar regras para impor limites à fiscalização do IBAMA. As discussões da reforma da Previdência na Câmara. E a prisão de uma quadrilha que fraudava o seguro-desemprego. O Jornal Hoje está começando. Já faz quase 80 horas que os bombeiros trabalham para resgatar as vítimas dos desabamentos na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio. O número de vítimas subiu para 11. Os corpos de 2 moradoras foram retirados e identificados hoje. 13 pessoas estão desaparecidas. O repórter Danilo Vieira acompanha o trabalho dos bombeiros e fala com a gente agora ao vivo. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Doni, Sandra. Esse aqui é um dos acessos à área do desabamento. Essa área foi interditada hoje para evitar a aglomeração de pessoas lá em cima, dificultar o deslocamento das equipes de resgate. O trabalho continua nessa segunda-feira. Os últimos números dão conta de 11 mortos, 10 feridos, 4 pessoas internadas, entre elas uma mulher que continua em estado grave. A Prefeitura disse que assim que essa área for liberada, vai demolir 3 prédios vizinhos aos 2 que desabaram. A Secretaria de Habitação disse também que pretende mapear a Muzema e demolir todas as construções irregulares. Depois de uma semana de muitos transtornos, a cidade finalmente sai de um estado de crise, volta uma casa, agora está em estágio de atenção, mas a previsão para logo mais preocupa porque tem possibilidade de chuva forte e muitas áreas, como vocês podem ver, ainda não se recuperaram, definitivamente não se recuperaram. Bom, nós acompanhamos hoje toda a movimentação aqui na Muzema, é o que você vai ver agora na reportagem. Mais 2 corpos foram retirados dos escombros nesta segunda-feira. De madrugada, Maria Silva de Abreu, de 49 anos. O segundo no fim da manhã, o de Antônia Sampaio, de 31 anos. Ela é a 11ª vítima. Sem pausa ou intervalo, desde a manhã de sexta-feira, as equipes de resgate se revezam entre os escombros. Os bombeiros abriram buracos nas lajes para conseguir atravessar os andares e procurar mais fundo. Um trabalho que exige força e faro. 3 cães ainda estão sendo usados para ajudar na localização de corpos e possíveis sobreviventes. A Prefeitura interditou 13 construções ao redor do desabamento. Alguns apartamentos estão cheios de rachaduras. Em termos de engenharia, viver na Muzema é ser inquilino do absurdo. São ligações irregulares, gente morando em prédio que não está pronto e, pior, prédios erguidos sobre pedras que viram pó. Essa amostra aqui eu recolhi do local do desabamento do prédio, logo ao lado. E os prédios estão assentados em cima desse tipo de rocha alterada. Desde 2005, a Prefeitura do Rio emitiu 17 notificações de construções irregulares na Muzema e todas as ordens de embargo foram ignoradas. Quem manda neste terreno não tem compromisso com regra ou com lei. O Ministério Público investiga grupos de policiais e ex-policiais que exploram a região e afirma que o que a milícia quer é lucro. Eles emprestam dinheiros a juros e taxas extorsivas dos moradores. Eles atuam também com fornecimento de internet. Sobretudo, o que a gente constatou, uma capilaridade muito forte no ramo imobiliário. Se essa pessoa, por exemplo, não paga aluguel, eles simplesmente não deixam entrar. Reféns do crime, vítimas também do descaso do poder público. Mesmo com toda essa dor, mesmo com toda essa lama, os moradores da Muzema encontraram forças para organizar uma grande e generosa rede de solidariedade que alcança a todos que estão aqui. Na igreja Recomeçar, voluntários oferecem comida e café fresco, roupas e até um cantinho de repouso. Para quem precisa dormir, descansar, para os trabalhadores, a gente tem os colchonetes, tem também as famílias que não conseguem dormir por conta do barulho, estão vindo dormir aqui. Dona Maria Auxiliadora andava doente nos últimos dias e ainda não tinha conseguido dar auxílio a ninguém. Hoje, recuperada, levantou cedo e antes de ir para o trabalho, trouxe o seu melhor. Eu acordei mais cedo para fazer o bolo porque era a única coisa que eu poderia fazer para adoçar ao menos, né, o coração dessas pessoas que estão ajudando a salvar as vidas e tirar os seus entes queridos debaixo desses escombros todo. É a única coisa. Uma coisa horrível. Que eu ainda não estou ainda assimilando tudo isso que aconteceu.
Agradecer a dona Maria Auxiliadora. E os moradores dizem, sem se identificar, que a milícia é responsável pela construção dos prédios irregulares nessa área. Mas a investigação está complicada porque as pessoas se sentem ameaçadas e têm medo de falar abertamente. A gente conversa agora com o Pedro Figueiredo, que está lá na 16ª Delegacia. Pedro, a polícia encontrou saída para essa investigação? Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Está tentando. Olha, a Polícia Civil convocou moradores da Muzema para prestar depoimento voluntariamente aqui na Delegacia da Barra e tentar esclarecer quem construiu os 2 prédios que desabaram. Mas ninguém veio. Então, a delegada responsável pelo caso decidiu intimar pessoas ligadas à comunidade. E a primeira pessoa a ser intimada foi o presidente da Associação de Moradores da Muzema, Marcelo Diniz. Os investigadores estiveram hoje de manhã na associação para entregar a intimação. Em uma operação em janeiro, a polícia descobriu que milicianos que dominam a comunidade da Muzema usam as associações de moradores na compra e na venda de imóveis construídos ilegalmente. Hoje foi anunciado que a DRACO, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, que investiga a atuação das milícias, também vai dar apoio e participar dessa investigação. Sandra. Ok, Pedro, muito obrigada pelas suas informações. Uma pessoa morreu numa explosão em um condomínio de casas na cidade de Limeira, interior de São Paulo. A repórter Elisandra Carelli tem as informações ao vivo. Boa tarde, Elisandra. Boa tarde, Doni, Sandra, a todos que nos assistem. A delegacia aqui de Limeira investiga o caso. Segundo a polícia, havia 12 armas, entre pistolas, espingardas, muita munição e pólvora também na casa onde acabou acontecendo esse incidente. A movimentação durante a noite e madrugada foi bastante intensa. O GAT também foi chamado por causa da quantidade de pólvora. Rafael Denadai era engenheiro e tinha 33 anos. Ele foi socorrido, mas morreu logo depois. O Rafael era diretor do Clube de Tiros aqui de Limeira e, segundo testemunhas, fazia recarga de munições na própria casa. A polícia investiga nesse momento se ele tinha autorização para isso e também autorização do Exército. Parte da parede caiu, a outra ficou bem queimada, eletrodomésticos e móveis da casa também foram destruídos e 2 carros que estavam ali próximos também ficaram muito danificados por conta dessa explosão. Os pais do Rafael, eles estavam na parte da frente da casa, então eles não se feriram, mas por estarem muito abalados, eles também acabaram sendo levados aí para o hospital. Sandra e Doni. Elisandra Carelli, obrigado pelas informações. Vai ser enterrado daqui a pouco o corpo da estudante de 19 anos que morreu depois de levar um choque ao encostar numa estrutura de ferro durante uma festa no Rio de Janeiro. Maria Fernanda Ferreira de Lima aparece se divertindo com amigos nesse vídeo gravado durante o evento no Terreirão do Samba, na madrugada de domingo. Momentos depois, a jovem de 19 anos, sempre sorridente nas fotos, morreu ao levar um choque. Testemunhas contaram que Maria Fernanda e uma amiga encostaram em um tapume de metal e Maria Fernanda desmaiou. Elas levaram um choque pela perna. A Malu conseguiu soltar pela grade, tentou tirar a Maria Fernanda, mas ela não conseguiu. A Laura estava com as 2 amigas na festa e disse que alguns funcionários sabiam que a estrutura estava dando choque. Desde cedo tinha uma moça no banheiro que estava falando que os banheiros estavam dando choque também e que não era para ninguém encostar na parede, ou seja, eles já sabiam que estava acontecendo isso e não fizeram nada. Ontem a polícia fez uma perícia no terreirão e encontrou um vergalhão enterrado no terreno para segurar o tapume de metal. Os peritos dizem que esse vergalhão rompeu um cabo de eletricidade, energizando toda a estrutura metálica. Hoje de manhã, vimos um emaranhado de fios expostos numa área atrás do palco. E na calçada, em frente ao espaço, mais cabos expostos num bueiro sem tampa. A organização do evento publicou uma nota em uma rede social. Disse que a equipe médica de plantão na festa levou Maria Fernanda, ainda com vida, ao Hospital Municipal Souza Guiar. E que, infelizmente, a jovem veio a falecer. 5 pessoas já prestaram depoimento, inclusive o organizador do evento e o síndico do Terreirão do Samba, que está interditado desde ontem à noite. A polícia já sabe que o evento foi autorizado pela Secretaria Municipal de Cultura, que cedeu o espaço em troca de 15% da bilheteria. O corpo da Maria Fernanda está sendo velado numa capela daqui do cemitério de Irajá.
A pedido da família, nós não pudemos acompanhar a cerimônia. O enterro está marcado para daqui a pouco, às 2h30 da tarde. Amigos próximos estão indignados com a morte estúpida da jovem. Foi negligência, sim, não foi um acidente, não tem como aceitar, podia ter sido evitado. A Secretaria Municipal de Cultura do Rio, que administra o Terreirão, disse que os organizadores do evento precisam apresentar documentos como alvará e certificados de segurança e de brigada para conseguir a liberação do espaço. Afirmou ainda que abriu uma sindicância para apurar se os pré-requisitos foram cumpridos. Já o Corpo de Bombeiros disse que não foi procurado para autorizar o evento. Uma operação conjunta entre as polícias do Rio e de São Paulo prendeu uma quadrilha suspeita de desviar verbas da saúde pública de prefeituras paulistas para comprar uma empresa que vendia planos de saúde particulares. Os 8 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão foram cumpridos ao mesmo tempo no Rio e em São Paulo. Polícia Civil! Mas o principal alvo já estava na cadeia. O médico patologista Luiz Teixeira da Silva Júnior, de 39 anos, foi preso há uma semana em um apart hotel de luxo em São José dos Campos. Ele era diretor de uma organização social que administrava unidades de saúde em São Paulo e teria desviado verbas da saúde pública em pelo menos 4 municípios: Campo Limpo Paulista, São Roque, Cajamar e Barueri. Os desvios teriam chegado a 20 milhões de reais. Com esse dinheiro, segundo os investigadores, o médico comprou uma empresa de planos de saúde. É a Medical Rio, que funciona no 2º andar deste prédio em Niterói, região metropolitana do Rio. Os investigadores dizem que a empresa foi colocada no nome de 2 laranjas, uma empregada doméstica e um motorista que trabalham para o médico. Maria Iris foi presa hoje na casa do acusado, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Douglas Fernando, preso em uma casa em Osasco, na Grande São Paulo, tinha uma pequena empresa de transporte e anunciava os serviços nas redes sociais. Segundo o delegado, a compra do plano de saúde e a escolha dos laranjas tinham um interesse bem claro. É lavar o dinheiro supostamente desviado lá das prefeituras municipais de São Paulo. O plano de saúde ele está em vias de ser fechado pela ANS, dívidas, não consegue comprovar a solvência para permanecer no mercado e mesmo assim o grupo criminoso vem tirando grande quantidade de dinheiro da empresa de forma fraudulenta, o que, sem sombra de dúvida, vai levar à falência da empresa. Nós ainda não conseguimos contato com a Medical Rio, nem com os outros citados na reportagem. A Polícia Federal faz hoje uma operação contra uma quadrilha que fraudava o seguro-desemprego. Com documentos falsos, o bando inventava empresas e trabalhadores também, mas recebia o dinheiro real. Foram sacados mais de 20 milhões em pelo menos 3 estados. A polícia cumpre 21 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão na capital paulista e em outras 3 cidades nos estados de São Paulo, Goiás e Bahia. Todos os presos são acusados de fazer parte de uma organização criminosa que fraudava o seguro-desemprego. A quadrilha começou a ser investigada em 2017, depois que uma pessoa que foi tirar a carteira de trabalho em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, descobriu que o documento já tinha sido emitido no nome dela e que estaria, inclusive, recebendo o seguro-desemprego. Ela procurou a polícia e, em setembro do ano passado, foi iniciada a primeira fase da operação. Foram encontrados mais de 1.600 documentos falsos ou em branco, como RG, carteiras de trabalho e R$420 mil em dinheiro. No ano passado, a polícia já tinha prendido os cabeças da quadrilha, 2 irmãos de Goiás, acusados de comandar mais de 400 empresas fantasmas. Mas os investigadores perceberam que, mesmo depois das prisões, os saques dos benefícios continuaram. Nessa segunda fase da operação, foram identificadas as pessoas que faziam os saques com documentos falsos. Os investigadores identificaram 408 empresas fraudulentas criadas pela quadrilha, que falsificavam atividades e inventavam trabalhadores com número de CPF, endereço e carteira de trabalho, tudo falso. As empresas algumas delas foram abertas em 2017, mas aí os funcionários teriam começado a trabalhar em 2015.
Então, já é um caso que já pode se afirmar que ela é uma empresa inexistente de fato. Os saques eram feitos em até 5 parcelas de R$ 1.800 cada. Em relação ao prejuízo causado, foi estimado em um valor superior a 20 milhões de reais. Em razão da operação ainda, evitou-se que fosse causado um prejuízo adicional de 10 milhões de reais em benefícios que estavam sendo solicitados, que estavam pendentes de recebimento. O governo vai discutir à tarde a política de preços dos combustíveis. O ministro da Economia, Paulo Guedes, será recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. Os representantes da Petrobras foram chamados para uma outra reunião na Casa Civil. As ações da Petrobras abriram os negócios na Bolsa de Valores de São Paulo em alta de 2%. No pregão da última sexta-feira, os papéis da estatal fecharam um dia com queda de 8,5% e derrubaram o valor de mercado da empresa em 32 bilhões de reais. Foi uma reação ao que o mercado considerou intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras. Na semana passada, Bolsonaro determinou que a estatal segurasse o aumento de 5,74% no preço do diesel. O ministro da Economia, Paulo Guedes, estava em Washington e foi surpreendido pela decisão. Disse que Bolsonaro deve ter se preocupado com os efeitos políticos do aumento e que uma conversa pode consertar uma decisão que não seja razoável. O presidente Jair Bolsonaro se reúne hoje à tarde com o ministro Paulo Guedes. Em outra reunião, na Casa Civil, o governo discute a política de preços dos combustíveis. A reunião será ampla. Os ministros de Minas e Energia, da Secretaria de Governo, da Secretaria-Geral da Presidência, representantes da Petrobras e do BNDES foram chamados. O preço do diesel varia conforme a cotação do dólar. Em junho do ano passado, depois da greve dos caminhoneiros, o governo Michel Temer estabeleceu um programa de subsídio para o combustível. Para assegurar os aumentos, empresas como a Petrobras, que vendem o diesel para as distribuidoras, eram ressarcidas em até 30 centavos por litro, mas os subsídios acabaram no fim do ano passado. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, se reúne amanhã com Jair Bolsonaro. Bolsonaro informou que pretende entender as razões para rever ou não a ordem de suspender o reajuste. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara se reúne daqui a pouco para discutir a reforma da Previdência. A gente vai falar ao vivo com a Marina Franceschini. Marina, pelo menos esse era o objetivo, né? Discutir a reforma da Previdência na CCJ. Mas aí a pauta pode ser invertida, é isso? Oi, Sandra. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, esse é o desafio do governo, porque partidos do chamado Centrão, Solidariedade, Democratas, PR, Progressistas, insatisfeitos com a articulação política e à espera de mais espaço no governo, querem inverter a pauta, ou seja, deixar a reforma da Previdência para depois do orçamento impositivo, que é uma proposta que aumenta os gastos obrigatórios do governo, foi modificada no Senado e agora volta para análise da Câmara dos Deputados. A oposição também quer adiar a votação da reforma da Previdência. A estratégia do governo é a seguinte: começar o debate hoje para tentar votar a reforma da Previdência na quarta-feira. Mas essa fase de debates costuma ser demorada, porque cada um dos 66 titulares e 66 suplentes tem direito a falar, cada um por 10 minutos. E 20 deputados que não integram a CCJ também vão discursar por 5 minutos cada. Hoje cedo, deputados do PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, fizeram fila na porta da Comissão de Constituição e Justiça para tentar ter prioridade nos requerimentos. Eles querem tentar evitar estratégias que prolonguem de propósito a sessão. Vão pedir, por exemplo, a dispensa da leitura da ata, que é um resumo da reunião anterior. Sandra. Ok, Marina, tudo isso deve estar começando daqui a pouquinho, então, portanto. Muito obrigada. Um outro assunto que diz respeito ao governo são os decretos anunciados pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. Assunto para Andréa Sadi, que está aqui com a gente. Salve, Sadi, bem-vinda. Tudo bom, Doni? Boa tarde. Tudo bom? Está acontecendo uma articulação de um grupo de deputados para tentar derrubar essas medidas na Câmara, é isso? Tá sim, Doni. Sandra, a Marina Franceschini trouxe para a gente essa questão da CCJ e tem também essa questão dos decretos presidenciais. Parece uma outra coisa, mas é uma mesma coisa. São recados, sinalizações desse grupo de deputados exatamente para mostrar para o governo Bolsonaro que eles querem mais atendimento
do governo em meio às articulações da reforma da Previdência. Então, o que está acontecendo? Na semana passada, o presidente Bolsonaro, ele anunciou esses decretos, 18 decretos presidenciais, e os deputados, esse grupo de deputados, passou o final de semana analisando os detalhes desses textos para saber o que pode ou não ser questionado na Câmara dos Deputados. E aí sim, eles vão levar essa discussão nesta semana para as lideranças, para os principais parlamentares da Câmara, para decidir o que eles vão questionar tudo isso, Dona Sandra, em meio a essas articulações da reforma da Previdência. Lembrando que essa semana ainda tem feriado pela frente também, semana né? Curta. Ok, obrigada, André. Valeu, Sadi. O Ministério do Meio Ambiente quer mudar regras de fiscalização do IBAMA. Hoje, a lei permite que fiscais do órgão queimem equipamentos usados em atividades irregulares, como garimpos e desmatamentos. A decisão saiu depois que o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, falou no fim de semana sobre operações do IBAMA no estado dele, contra a extração ilegal de madeira na Floresta Nacional do Jamari, em que agentes queimaram carros e equipamentos. O senador postou na internet um vídeo com o presidente Bolsonaro sobre o episódio. O ministro Ricardo Salles, de repente, veio falar comigo com essa informação. Ele já mandou abrir um processo administrativo no meu lugar para apurar realmente a responsabilidade disso aí. Não é para queimar ninguém, nada, né? Ninguém não, nada. É maquinário, trator, caminhão, seja lá o que for. Não é esse procedimento, não é a nossa orientação, ok? Obrigado, presidente. Não significa apoiar ilegalidades. Significa cumprir a lei. Existe um decreto de 2008 que trata de infrações ambientais. Diz que produtos e instrumentos usados de forma ilegal poderão ser destruídos ou inutilizados, quando a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos nas situações em que o transporte e a guarda forem inviáveis, ou quando possam expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a segurança da população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que tem recebido reclamações de parlamentares e governadores sobre o que chamou de abuso por parte dos fiscais do IBAMA e, por isso, disse que deve mudar as regras ainda esta semana para este tipo de atuação. Decidimos elaborar, através de instrução normativa do IBAMA, regras e normas, determinando em que condições e em que casos será possível efetuar a destruição dos equipamentos como medida importante no combate ao desmatamento ilegal e os crimes ambientais. A Associação Nacional de Servidores Ambientais alega que a queima de maquinário é uma exceção, quando o crime ambiental ocorre em local de difícil acesso, sem condições de retirada do maquinário. A única alternativa é a destruição, para evitar que o crime continue ocorrendo. Segundo o Greenpeace, uma nova instrução pode favorecer e aumentar os desmatamentos. Esses agentes do Estado, IBAMA, Polícia Federal, eles às vezes têm que destruir o maquinário que é utilizado pelo crime, porque não conseguem tirar essas máquinas da floresta, porque é muito custoso tirar esse maquinário de lá. O presidente da República, quando ele diz que o IBAMA não vai mais agir dessa forma, ele está, na verdade, beneficiando o crime ambiental. Está beneficiando quem age na ilegalidade. O resultado disso pode ser muito custoso para o Brasil. O resultado disso pode ser um aumento enorme no desmatamento nos próximos períodos. No Distrito Federal, um policial civil foi preso em flagrante depois da morte de um tenente da Polícia Militar numa casa noturna hoje de madrugada. A câmera da casa noturna registrou o crime. O policial civil aparece encostado. O policial militar passa e eles se esbarram. O policial civil saca a arma e aponta para o PM, que também saca dele. O policial civil dispara. Os clientes saem correndo da casa noturna. O tenente Harrison de Oliveira Bezerra, de 38 anos, foi atingido por 3 tiros no tórax e no abdômen. Ele foi levado para o hospital, mas morreu menos de 1 hora depois. A casa noturna tem capacidade para 1.500 pessoas e os funcionários contaram que estava lotada na hora dos disparos. Uma mulher que estava ao lado dos policiais também foi atingida na perna. Ela foi levada para o hospital, mas, segundo amigos, não corre risco. O policial civil Péricles Marques Júnior foi preso em flagrante e levado para a Corregedoria da Polícia Civil, onde foi autuado por homicídio e lesão corporal. Segundo os funcionários da casa noturna, é comum policiais entrarem armados, mas antes devem preencher um termo de responsabilidade, uma recomendação feita este ano pelo Ministério Público do DF.
medida que, segundo os funcionários, não diminuiu o número de armas durante as festas. Em São Paulo, um projeto de lei propõe acabar com a ouvidoria das polícias civil e militar. O projeto foi publicado no Diário da Assembleia Legislativa de São Paulo na sexta-feira. O deputado Frederico Dávila, do PSL, apresenta 3 justificativas para a proposta de extinção da ouvidoria da Polícia de São Paulo. Redução de gastos públicos, corrigir uma injustiça imposta unicamente em desfavor dos policiais do Estado e evitar que mais de um órgão do governo faça o mesmo trabalho, já que, segundo o deputado, a ouvidoria tem as mesmas atribuições das corregedorias da PM e da Polícia Civil. O ouvidor da polícia diz que o autor do projeto está mal informado. Ele esclarece que a ouvidoria de São Paulo não tem dotação orçamentária. O único gasto é com salários de 16 funcionários e o custo anual de R$1 milhão é pago pela Secretaria de Segurança Pública, que tem orçamento de 24 bilhões de reais por ano. O ouvidor lembra que encaminha denúncias feitas pela população contra abusos policiais e denúncias feitas por policiais. Só no ano passado, 233 PMs e policiais civis fizeram reclamações anônimas, a maioria sobre condições de trabalho. Ele também afirma que não há coincidência de atuação com as corregedorias. A ouvidoria é um espaço, um canal de comunicação entre a população e as instituições policiais. É uma conquista da democracia. A lei que criou a ouvidoria da Polícia de São Paulo foi aprovada na Assembleia Legislativa em 1995, sem nenhum voto contra. Foi a primeira do Brasil e inspirou a criação de 24 ouvidorias em outros estados e no Distrito Federal, além da ouvidoria da Polícia Federal. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a polícia brasileira é a que mais mata no mundo. Em 2017, foi responsável por 5.159 mortes no país, 21% mais que no ano anterior. A gerente de pesquisas do Instituto Sou da Paz, especializado em segurança pública, diz que o papel da ouvidoria é fundamental numa democracia. Num país democrático, é fundamental existir mecanismos de controle da atividade policial. A polícia tem que prestar contas para a sociedade. O deputado Frederico Dávila disse que, por questões de agenda, não teria como dar entrevista hoje, mas mandou uma nota em que diz que o projeto serve para estimular as polícias e tornar o gasto público mais eficiente, acabando com sistemas redundantes. Segundo ele, o crime organizado está cada vez mais estruturado e as polícias precisam de maior liberdade, coerência e estratégia para trabalhar sem sofrer com dificuldades internas ineficazes. Um sistema de temporais nos Estados Unidos matou 8 pessoas, entre elas 3 crianças, e provocou uma série de tornados no fim de semana. Muitas casas na cidade de Shelby, no estado de Ohio, ficaram destruídas. Árvores e postes caíram, bloqueando ruas e estradas. Milhares de pessoas ainda estão sem energia elétrica. Um homem fez um vídeo de um possível tornado se aproximando da cidade de Troy, no Alabama, onde também houve muita destruição. O grande sistema de temporais que atingiu o sul do país no fim de semana agora se dirige para a costa leste americana, com alerta de tornados para 6 estados. Hora da previsão do tempo por aqui, pelo Brasil, com Eliana Marques. Oi, Eli, boa tarde para você. Boa tarde para você. Você começa por onde aqui? Bom, vamos falar dessa tarde que está quente aí em praticamente todo o país. E olha, tem previsão de tempo firme somente onde o mapa está amarelo, oeste de Mato Grosso do Sul, também entre o norte da Bahia até Pernambuco e do sul do estado de São Paulo, pegando aqui grande parte do Paraná. Nas outras áreas tem possibilidade de chuva em algum momento do dia, com os maiores volumes aqui entre o litoral norte do Nordeste e a região norte. Fortaleza e São Luís, também Belém, Macapá e Manaus estão no caminho dessa chuvarada aí. E no centro-oeste, as pancadas de chuva podem ser fortes, principalmente entre o Distrito Federal e a região de Goiânia. E no sul, sudeste, como é que fica? Olha, no sul o dia começou com nevoeiro lá em Curitiba. Não dava para ver quase nada. Olha, fez 14 graus, mas a sensação era de 12. E nas próximas horas tem risco de temporal localizado no Rio Grande do Sul e também no oeste de Santa Catarina. Até porque o calor ajuda a formar chuva forte. Vejam essas máximas aqui. Acima
acima dos 30 graus entre Porto Alegre e Florianópolis. Em Cuiabá e em Boa Vista, mais quente ainda, 37 graus. Em Curitiba, 27, sem previsão de chuva hoje. E as outras capitais que estão na área aí de tempo firme o dia todo são João Pessoa e também Recife. No Sudeste, Belo Horizonte pode ter uma chuva isolada, porém forte. As imagens ao vivo estão aí para você, né? A gente já vê nuvem por ali, máxima de 29 graus em Belo Horizonte. E aqui em São Paulo, que você vê agora, também umas nuvens mais escuras, mas por aqui não é temporal. É uma chuva fraca e isolada hoje, com máxima de 26 graus. Tem sol lá fora e amanhã como fica? Bom, amanhã os meteorologistas estão chamando a atenção aí para os temporais no sul e no sudeste. Nessas áreas aqui, olha, leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que aparecem em vermelho, pode ser uma chuva volumosa de manhã e de tarde. Já na área em laranja, que pega Paraná, São Paulo e Rio, os temporais vêm à tarde e à noite, principalmente. E na cidade do Rio de Janeiro, hoje pode ter chuva isolada, só que forte. Agora, amanhã e quarta-feira, aí sim, volta a condição de temporais mesmo no Rio de Janeiro. Na quinta-feira, a chuva já enfraquece por lá. E no feriado, na sexta, no máximo, uma garoa, principalmente de manhã. A cidade do Rio continua em estágio de crise, portanto, quem mora em áreas de risco deve ficar atento com essa previsão aqui de novas chuvas. É importante que se ressalte, essas chuvas não são esperadas como aquelas da semana passada, muito intensas. Mas como a situação já é grave por lá, solo saturado, essas chuvas têm que ser colocadas aí na atenção das pessoas. Qualquer movimento diferente, procure um local seguro. Ok, Eli, obrigada. Até amanhã. Valeu, Eli. Ainda hoje, a queda de um ônibus numa ribanceira na região metropolitana de São Paulo. E a seguir, a guerra de versões entre o governo do Equador e o fundador do Wikileaks. E médicos cubanos que deixaram o programa Mais Médicos trocam de profissão para continuar aqui no Brasil. A gente volta já. Médicos cubanos procuram emprego no Brasil depois que saíram do programa Mais Médicos. Como eles não têm autorização legal para exercer a medicina aqui e não querem voltar para Cuba, tentam se adaptar a outras profissões. Eles não atendem mais nos postos de saúde, mas ainda são reconhecidos pelos pacientes. É maravilhoso porque todos dão uma atenção como a gente merece, como ser humano. Eles não tratam a gente assim, só com a caneta. William trabalhou por 5 anos na cidade gaúcha de São Gabriel, por onde passaram 23 médicos cubanos. Casado com uma brasileira e com uma filha pequena, ele agora está à procura de emprego. Algo com o que eu possa incorporar algo de dinheiro e satisfazer as necessidades básicas, mas não tenho muita escolha. É simplesmente o que aparecer. Depois do fim do convênio com o programa Mais Médicos, criado em 2013 pelo governo de Dilma Rousseff, a maioria dos 8.500 cubanos foi embora. 2.000 profissionais decidiram ficar no país, mas não podem trabalhar na sua área. Os médicos cubanos não podem exercer a profissão aqui no Brasil sem antes passarem por uma série de provas teóricas e práticas do Revalida. O exame é uma exigência do Ministério da Educação para validar o diploma de estrangeiros. O último Revalida foi feito quando os cubanos estavam no programa Mais Médicos. E enquanto uma nova prova não é marcada, eles se viram como podem. Todos os médicos estamos procurando alternativas porque precisamos de dinheiro. Sem dinheiro não podemos viver. O Yasser é dermatologista, mas para se manter tem feito trabalhos em salões de beleza. Imagina, estudamos mais ou menos 8 anos para ser médico e depois tu não vai fazer o que tu gosta. Enquanto espera, conta com a ajuda de amigos que conquistou aqui no Brasil. Vai dar tudo certo. Dá certo, se Deus quiser. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, informou que ainda não há previsão para a realização do próximo Revalida, o exame que avalia os médicos formados no exterior. O Comitê de Ética da FIFA baniu para sempre do futebol o ex-presidente da CBF, José Maria Marim. O ex-dirigente também vai ter que pagar uma multa equivalente a R$3.800.000. O comitê considerou Marim culpado de suborno, o que viola o Código de Ética da entidade. Marim, que ainda pode recorrer da decisão, está preso nos Estados Unidos por envolvimento em esquemas de corrupção.
Começou uma guerra de versões entre o governo do Equador e o fundador do Wikileaks, Julian Assange, sobre o período em que ele ficou asilado na embaixada do país em Londres. Vamos para lá ao vivo, de onde fala a correspondente Cecília Malan. Cecília, boa tarde para você. Nós temos aí uma guerra de versões e cada um dizendo uma coisa sobre esse período de 7 anos de convivência, né? Isso, Doni, boa tarde para todos vocês aí no Brasil. O presidente do Equador, Lenín Moreno, acusou o fundador do site Wikileaks de violar as condições de asilo ao usar a embaixada do país aqui em Londres como centro de espionagem. A advogada de Assange rebateu, chamando essas acusações de absurdas. Inegável é que durante os 7 anos de confinamento, essa representação diplomática virou casa, refúgio, quartel-general. Ontem, o jornal espanhol El País divulgou alguns hábitos do australiano. Assange andava de skate pelo quarto, trabalhava de madrugada e recebia visitas, muitas de celebridades, como as cantoras Lady Gaga e Yoko Ono. Segundo testemunhas, ele tinha a obsessão de que estava sendo hackeado dentro da embaixada e, por isso, volta e meia se desentendia com os funcionários. Assange, que foi preso na última quinta-feira, aguarda agora a audiência sobre o processo de extradição para os Estados Unidos e vai continuar dividindo opiniões. Doni, Sandra. Cecília Malan, ao vivo de Londres, obrigado pelas informações. No Sudão, o terceiro maior país da África, os protestos continuam mesmo depois da queda do ditador Omar al-Bashir na semana passada. Os manifestantes querem um governo de transição civil, não um militar. Os militares se prepararam para dispersar os manifestantes, mas foram parados por pessoas que se juntaram, cantando e pedindo liberdade. Milhares de manifestantes cercam o Ministério da Defesa do Sudão há 10 dias. Na quinta-feira passada, o ditador Omar al-Bashir foi deposto depois de mais de 30 anos no poder. Um governo militar assumiu, mas o general colocado no comando foi afastado no dia seguinte. Os manifestantes querem que os militares entreguem o poder a um governo de transição civil. O ex-ditador Omar al-Bashir está preso e os militares não informam onde. Os manifestantes querem também que ele seja entregue ao Tribunal Penal Internacional para que responda à acusação de genocídio. Al-Bashir foi indiciado na Corte Internacional pelo massacre de civis em Darfur. O Sudão também está sob sanções dos Estados Unidos e da ONU como patrocinador do terrorismo, por ter servido de base para operações da Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Enquanto o futuro do governo é incerto, a revolução sudanesa está sendo pintada por mulheres nos muros da capital Khartoum. Elas têm liderado os protestos no país de maioria muçulmana. Hoje, essa jovem que desenhava pássaros em um muro pediu liberdade e justiça e que as pessoas possam ser felizes no Sudão. Você vai ver a seguir, um ônibus cai numa ribanceira e deixa dezenas de feridos na região metropolitana de São Paulo. E 3 pessoas escapam com ferimentos leves da queda de um monomotor perto de Nova York. A gente volta já. Agora há pouco, durante a previsão do tempo, foi dito aqui que o Rio de Janeiro, que vive numa situação dramática nos últimos dias por causa das chuvas, continua em estágio de crise. Na verdade, o estágio é de atenção. 21 pessoas ficaram feridas num acidente com um ônibus em São Lourenço da Serra, na região metropolitana de São Paulo. O acidente foi por volta das 6h30 da manhã na rodovia Regis Bittencourt. Um caminhão foi desviar de um ônibus que estava parado num trecho sem acostamento e bateu na traseira de outro ônibus que levava trabalhadores para uma empresa. Com o impacto, o ônibus atravessou uma parte da pista e caiu numa ribanceira. Um trecho da Regis foi interditado para o trabalho dos bombeiros e do SAMU. O motorista ficou preso às ferragens, mas não sofreu ferimentos graves. Os passageiros tiveram apenas ferimentos leves. Todos foram levados para hospitais da região. Um avião de pequeno porte que caiu numa área residencial perto de Nova York foi salvo por fios elétricos. O monomotor ficou pendurado a cerca de 30 centímetros do chão. As 3 pessoas a bordo tiveram apenas ferimentos leves. O piloto tinha tentado pousar 4 vezes, mas errou a pista. Ele ficou desorientado por causa de uma neblina muito forte. Quando tentou mudar de aeroporto, acabou o combustível. O avião era alugado
O piloto e os passageiros são sócios de uma escola de pilotagem. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau.